Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos e obrigada pela participação na Conferência de Resultados do Banco Mercantil. Meu nome é Marina, eu sou responsável pela área de Relações com Investidores. Estão conosco hoje para apresentar os resultados do terceiro trimestre de 2024. Gustavo Araújo, CEO da companhia, e Paulino Rodrigues, CFO. Essa teleconferência está sendo gravada e vai ser disponibilizada no nosso site de RI após a finalização, assim como sua transcrição. O material apresentado aqui já está disponível no site para download. No final da sessão, nós teremos perguntas e respostas, então nós orientamos que as perguntas sejam enviadas pela guia de Q&A na barra inferior da tela de vocês, ou também pelo QR Code que vai aparecer na tela ao longo da apresentação. Nesse caso, as perguntas são enviadas pelo WhatsApp da área de Relações com Investidores. Então, para a gente começar a nossa apresentação de resultados, eu convido o Gustavo. Bom dia, Marina. Bom dia a todos. Obrigado pelo tempo e pela atenção. Nós vamos apresentar hoje este que é o melhor resultado operacional da história do Banco Mercantil. O oitavo resultado trimestral recorde consecutivo, superando pela primeira vez o patamar de 200 milhões de reais de lucro líquido no único trimestre. 97% superior ao mesmo período do ano anterior, atingindo um ROI de 41,1% nos últimos 12 meses. Vamos detalhar na sequência a qualidade desses números que suportam esse resultado e todas as vantagens que levamos para esse nosso cliente, que é o cliente com mais de 50 anos, o cliente 50 a mais, que é o público que, segundo o último censo, é o maior e o que mais cresce no Brasil, em uma das operações bancárias mais redondas do país. Começando com os destaques, e não podia ser diferente, o nosso lucro líquido, como a gente já falou, acima dos 200 milhões, 201 milhões e 41% de ROI. Impulsionado pela originação de consignado, a nossa principal carteira, que cresceu 93% em relação aos 9 meses do ano passado. O crescimento de saldo de consignado cresceu 39% no período, ou 3 vezes o crescimento do mercado, atingindo mais de 10 bilhões de reais em carteira. Se a gente olha pela ótica do share, o mercantil atingiu 9,44% da originação de mercado do consignado INSS do país, sendo feita 100% através dos nossos canais próprios. São canais mais eficientes, mais baratos, em que a gente fica com a principalidade do cliente. Um banco que tem uma concentração geográfica inerente, histórica, de 80 anos no Sudeste, e recentemente com uma expansão para o Centro-Oeste, uma pequena expansão ali para o início do Nordeste, agora a gente está replicando essa estratégia vencedora e expandindo o banco para mais de 12 estados, em diversas unidades que a gente vai cobrir aqui ao longo da apresentação, várias delas, inclusive, atingindo e muito próximas ao break-even, comprovando toda a nossa tese de que essa estratégia é replicável e pode ser, então, expandida por todo o território nacional, aonde se faz necessário por uma relação demográfica, geográfica, para a gente poder impulsionar com pontos físicos toda a nossa estratégia digital de aquisição e cross-sell de clientes. Digitalização essa que é tão importante na estratégia, não só na perspectiva de crescimento e aquisição de clientes com muita eficiência, mas também na própria perspectiva do cliente, que vê mais segurança e também mais comodidade para fazer suas operações bancárias aqui no mercantil. E por fim, um grande destaque, a gente já tinha tido um upgrade duplo pela agência Standard & Poor's no início agora, no primeiro semestre, e agora a gente tem um novo upgrade duplo agora pela agência Fitch, atingindo um A+, na agência Fitch, com perspectiva positiva, sendo que a S&P nós temos um duplo A-. E tudo isso chancela toda a operação e o resultado operacional e estratégico do Banco Mercantil. Então, o resultado, gente, não é nenhuma surpresa, ele segue já uma tendência de um trabalho construído e de diversos trimestres de resultados recordes. Já há mais de um ano, o banco retorna aí acima dos seus 28%, e já há 4 trimestres o banco tem retornado um retorno trimestral anualizado acima de 40%, tendo atingido agora, no terceiro TRI de 2024, 43% trimestral anualizado,
que chega nesse número dos últimos 12 meses, ou no jargão da indústria, Last 12 Months, o LTM, de 41,1%. E esse resultado advém de um crescimento expressivo da sua carteira de crédito, de qualidade, né, o NII do banco crescendo, e também da receita de serviços crescendo de forma desproporcional às despesas. O que a gente está falando aqui? Que impulsionado por todo o ganho de escala físico e digital, o banco tem conseguido uma melhor alavancagem operacional. Então, em menos de um ano, o ROA do banco, o Return on Assets, saltou de 2,1% para 3,4%, um dos maiores da indústria, e alavancando esse número de 11, 12 vezes, chega então no ROI em tela de 41,1%, também um dos melhores resultados da indústria. Bom, vamos falar um pouquinho aqui de uma das grandes estratégias de aquisição de clientes do Banco Mercantil, que hoje responde por 1/4 das aquisições em topo de funil, que é o leilão de folha do INSS, ou seja, os novos aposentados no INSS do período aquisitivo de 2025 a 2029. E aqui cabe destacar que o edital do leilão de INSS agora, feito no dia 22 de outubro deste ano, trouxe mudanças significativas em relação às regras anteriores, com impactos importantes aqui na estratégia do banco. A primeira mudança significativa é a exclusão de bancos puramente digitais e também de instituições de pagamento, financeiras e etc. Ou seja, o banco teve, nesse aspecto, uma concorrência menor no que diz respeito a bancos digitais e instituições de pagamento. E outro ponto muito relevante, entendendo das necessidades sociais desse público, do país que a gente se encontra, o edital traz também a prioridade para aqueles bancos que são capazes de atender, segundo o critério do próprio Banco Central, em PAs ou agências, com acessibilidade, numerário, dispensador de numerário, os ATMs, banheiro, enfim, toda uma estrutura para receber esse cliente. Os bancos que possuem essa estrutura, que é o caso do mercantil, possuem no edital prioridade em relação àqueles bancos que fazem o pagamento de benefício através de correspondentes bancários exclusivos. Isso significa que, dado o resultado do leilão, o banco pode ter uma posição de liderança, observando o landscape da concorrência hoje, e a gente faz uma análise minuciosa, geográfica, de share e concorrencial, uma posição de liderança de até 22 em 26 lotes desse país, que pode adicionar bastante no nosso topo de funil nessa estratégia de aquisição de novos aposentados. E tudo isso, no custo de aquisição, o CAC médio desse leilão, 30% inferior à média que o Banco Mercantil pagava no leilão anterior. Então, uma estratégia, a nosso ver, com muitas oportunidades aqui para serem coletadas no período aquisitivo de 2025 a 2029, somadas a todas as estratégias de convencimento de clientes já aposentados a virem para o ecossistema do Banco Mercantil, que a gente entende que em canais, em produtos, em comodidade, é o melhor ecossistema para o nosso público-alvo. Além disso, a gente continua expandindo a nossa estratégia prospectiva, ou seja, aquilo que funcionou no Sudeste e Centro-Oeste, a gente leva e expande para outros 12 estados da nossa federação, uma estratégia de replicar aquilo que já está dando certo. Então, essa concentração da nossa estratégia aqui no Sudeste, principalmente, a gente está levando ela para o país. E veja, com apenas 300 agências, o Banco Mercantil já é o 5º maior pagador de benefícios do país. Então, há de se esperar que, estrategicamente, colocando lojas e agências em locais geograficamente vantajosos para o banco, a gente consegue impulsionar toda a estratégia de aquisição do banco através de leilões, através do digital, inclusive agora com esses novos resultados do certame agora de outubro. E é fundamental entender o papel dos canais digitais para toda essa estratégia. Então, o mercantil, com menos lojas e agências que a concorrência, consegue ser o 5º maior pagador, consegue chegar a 9,44% de share de originação de consignado, e tudo isso pode ser explicado pelos nossos investimentos em toda a experiência digital para o público 50+. A originação de crédito, que é o principal motor de resultado do banco, né, o NII do banco, saltou de 38% para 68% em menos de um ano,
através dos nossos canais digitais. 50% desse valor através do aplicativo e outra metade através do nosso WhatsApp, que é um canal que a gente desenhou para esse público streamline, para que ele possa tirar dúvidas, conversar, contratar no canal de maior aderência para esse público 50+. E além de tudo isso, né, os outros 1/3 da nossa estratégia de distribuição em canais próprios advém, claro, da nossa rede física de agências, impulsionada também pelo influxo aqui de leilão. Então, toda essa estratégia faz com que o banco consiga crescer cada vez mais que a média de mercado, com mais eficiência. E das novas safras, 65% dos clientes já aderem ao aplicativo. Ou seja, as novas safras de beneficiários, as novas safras de aposentados, os clientes com 50 e poucos, têm cada vez mais gostado e utilizado de forma recorrente os canais digitais do banco, e aqui, notadamente, o aplicativo, que faz com que o banco seja cada vez mais digital e possa expandir com a maior eficiência possível, trazendo de volta toda essa experiência para o cliente e a nossa alavancagem operacional para seguir expandindo o banco e também suas margens. E tudo isso é atestado, já tinha sido atestado pela empresa Standard & Poor's, com duplo upgrade, chegando a duplo A- no período anterior, e agora também chancelado pela empresa Fitch Ratings, chegando a um A+, com perspectiva positiva, ainda que a gente esteja vivendo um cenário ainda de alto endividamento de famílias, alta inadimplência e um prognóstico de elevação de taxas básicas de juros e um prognóstico da gente continuar vivendo os menores spreads de consignado na nossa série histórica. Mesmo dado este cenário, a gente conseguiu essa chancela de duas das principais agências de rating do mundo, e segundo os próprios relatórios, devido à estratégia sólida e bem posicionada, a uma capitalização folgada do banco, com capital nível 1 acima de 13,5, o índice de Basileia amplo também folgado, em 16,8, liquidez, liquidity cover ratio, acima de 2,6 vezes, bem acima de uma vez exigido pelo regulador, o Banco Central, com um custo de funding abaixo do CDI, um caixa acima de 5,9 bilhões e resultados e retornos, como a gente está vendo aqui, muito acima da média de mercado. Bom, e para a gente finalizar, a gente traz os grandes números do banco, o banco que conta com 8,7 milhões de clientes, e são clientes engajados, mais da metade deles com alguma operação de crédito, alto Net Promoter Score, ou seja, alta propensão de indicar no nosso programa de Member Get a Member novos clientes e com alto fator de principalidade. Clientes estes que, grande parte, impulsionam a carteira de crédito do banco, nosso principal motor de resultado, o NII do banco, que cresceu 24% no período, bem acima da média de mercado, tendo aquela importância dos produtos de consignado que já perfazem mais de 10 bilhões nessa soma. E não só um crescimento muito acelerado, mas um crescimento com muita qualidade. Então o banco cresce sim, cresce exponencialmente, cresce cada vez com mais eficiência, mas também com muita segurança e qualidade. A inadimplência do banco, mais marcadamente o over 90, chegou a 1,9%, abaixo dos 2%, muito abaixo dos 4,5% da média de mercado. E se a gente observar pessoas físicas, recursos livres na série histórica do Banco Central, muito abaixo, inclusive, que os 5,6% dessa figura da série histórica. Mesmo quando a gente dá um zoom em consignado, e a nossa carteira tem 81% de colateralização, o mercado tem uma perda over 90 de 2%, enquanto o mercantil 1,4%. Então, até no consignado, a gente tem uma perda 60 base points abaixo da média de mercado, e mesmo assim a gente consegue crescer muito. Então a gente é mais seletivo no crédito, atualmente falando em relação ao consignado, e cresce muito acima do mercado, o saldo de consignado, por exemplo, crescendo 3 vezes mais que a média de mercado. E mesmo naquele cenário já comentado, de alta de Selic futura em valores elevados, e do menor spread histórico de consignado e um mix cada vez mais concentrado em produtos consignados, o banco consegue manter, através das suas estratégias de hedge, seu mix de carteira e a baixa perda de crédito, uma margem financeira acima de 20%, 20,6% em todo o período, com um decréscimo marginal de 0,7 pontos percentuais.
E não só no crédito, mas toda a nossa estratégia de ecossistema faz com que o banco tenha expressivos 176 milhões em receita de prestação de serviços, que pelo lado do banco vai direto para o bottom line, não aloca capital, e pelo lado do cliente é uma forma de aumentar engajamento, principalidade, percepção de valor, uma vez que ele consegue comprar no ecossistema do mercantil diversos produtos que ele compraria de preços muito mais caros aí na concorrência. Então, os nossos parceiros aqui oferecem através do nosso balcão em diversas parcerias e joint ventures que o banco tem, seguro de vida, residência, desconto médico, odontológico, desconto em farmácias, desconto em academias, estratégia de bem-estar, chaveiro, bombeiro, encanador, inclusive inclusão digital, recarga de celular, várias outras soluções já disponíveis na Mercantil Shop e diversas outras soluções sendo cada vez mais colocadas nessa estratégia que traz, então, um crédito de qualidade atrelado a esse cross-sell, a essa restrição que a gente traz para o cliente quando ele escolhe um banco, essa fricção de saída que a gente chama para redução de churn, que são todas essas comodidades num preço muito acessível, com muito desconto, que é a nossa estratégia de ecossistema para o Público 50+. Tudo isso somado traz um lucro líquido que cresceu 97%, repetindo, 201 milhões de reais no trimestre, e um ROI last 12 months de 41,1, crescimento de mais de 18 pontos percentuais, um dos maiores da indústria, e como já testado pelas agências de rating, o índice de Basileia é bastante folgado, de 16,8%, um crescimento marginal em relação ao mesmo período do ano anterior. Bom, para detalhar cada um desses números, eu chamo aqui o nosso CFO, Paulino Rodrigues, para nos ajudar aqui no segmento da nossa apresentação de resultados. Bom dia, Paulino. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado a todos que nos acompanham em mais essa divulgação de resultados do Banco Mercantil, referente ao terceiro trimestre de 2024. E vamos então, como de hábito, dar um pouco mais de detalhe ao desempenho econômico-financeiro da instituição nesse trimestre. Começando pela carteira de crédito, o principal motor de resultados da instituição, que nesse trimestre atingiu a marca de 16,5 bilhões de reais, um crescimento de 24%, crescimento esse equivalente a mais de 2,3 vezes o crescimento de mercado, onde o principal destaque foi a carteira de crédito consignado INSS da instituição, que cresceu praticamente 1 bilhão de reais na comparação trimestral, um crescimento de 39%, o que equivale a aproximadamente 3 vezes o crescimento do mercado nesse mesmo período, e continua sendo a principal carteira de crédito da instituição, representando 62% do portfólio de crédito, um crescimento em relação aos 55% observados no mesmo trimestre do ano passado. Com relação às demais carteiras, nós tivemos uma relativa estabilidade, com a carteira de antecipação de saque aniversário do crédito do saque aniversário do FGTS crescendo 200 milhões de reais, atingindo a marca de 3,1 bi, e o crédito pessoal também com crescimento dessa mesma magnitude, atingindo 2,1 bilhões de reais, um crescimento de 12% na comparação anual, no caso do crédito pessoal, e de 8% na comparação anual, no caso da antecipação de saque aniversário FGTS. Portanto, de maneira geral, o que temos visto é, trimestre após trimestre, o Banco Mercantil apresentar um crescimento consistente, fazendo com que a sua participação de mercado, nas linhas em que atua, de crédito massificado PF, venham crescendo ao longo do tempo. Com o banco ocupando hoje um market share no que diz respeito ao crédito consignado INSS de 3,8% do mercado como um todo, já falaremos um pouco mais da originação na próxima tela, ante uma participação que era de 3,1% no terceiro trimestre de 2023. Falando então um pouco mais sobre a originação de crédito, temos destaques importantes a serem feitos nesse trimestre. O primeiro deles é de que tivemos no trimestre, uma originação de quase 3 bilhões e meio de reais, o que é a melhor marca trimestral em períodos recentes. Principal destaque aqui, a exemplo do saldo, como vimos, é a carteira de crédito consignado INSS, onde tivemos
Aqui também a melhor marca em termos de originação nos últimos trimestres, superando a marca dos 2,5 bilhões de reais, o que significa uma participação de mercado no que diz respeito à originação de crédito consignado INSS superior a 9%. Lembrando, tratar-se aqui de um mercado altamente concentrado, onde os 5 grandes bancos ocupam cerca de 75% desse saldo, de tal sorte que obter uma participação de mercado próxima aos 10% e crescente, como nós temos observado ao longo dos últimos trimestres, é sinal de que a estratégia, descrita aqui pelo Gustavo, de produtos, canais, a estratégia de abordagem de mercado do banco, ela tem se mostrado bem sucedida, proporcionando um crescimento de carteira constante. Claro que há as sazonalidades de mercado, aspectos que nós temos que saber administrar. Lembrando que a nossa carteira é uma carteira originada 100% em nossa própria rede, sejam os pontos físicos, sejam os canais digitais, aqui já apresentados anteriormente pelo Gustavo, fazendo com que as nossas margens não tenham que compor para administrar comissionamentos pagos a terceiros que, no momento em que o crédito consignado INSS, nossa principal carteira, enfrenta as menores margens de sua história, nos posicionam, competitivamente falando, em uma posição mais favorável. As demais linhas do portfólio, nós já vínhamos observando uma perda de tração na linha de antecipação de saque aniversário FGTS, que atingiu nesse trimestre uma marca inferior a 200 milhões pela primeira vez desde seu lançamento, o que mostra que o produto já adquiriu uma determinada maturidade, atingiu um platô, e nós não enxergamos nessa linha, pensando no futuro, uma linha que vá sustentar o crescimento do banco, como já fez no passado. De outro lado, temos outras linhas sendo antecipadas, discutidas na imprensa, como o crédito consignado privado, por exemplo, que deverão apresentar novas fontes de crescimento. E o crédito pessoal não consignado, uma linha bastante importante no sentido de complementar a oferta para o nosso cliente, bem como propiciar uma margem financeira líquida, uma NIM bastante interessante. Ela também teve a melhor originação nos últimos trimestres, atingindo 638 milhões de reais, que também aqui é a melhor marca trimestral nos últimos períodos. Isso tudo somado, a originação de crédito do banco cresceu 32% na comparação anual, permitindo o atingimento daquele saldo referido no slide anterior. E tudo isso ocorre de maneira saudável. Então, a gestão de risco do banco, a gestão de risco de crédito em particular, tem sido bastante efetiva ao longo dos últimos trimestres ou mesmo anos, mas aqui, na comparação trimestral, o over 90, que é o principal indicador de inadimplência acompanhado pela indústria, no gráfico do seu lado esquerdo, obteve mais uma redução de 10 pontos base, atingindo uma marca muito inferior à indústria de 1,9% nesse terceiro trimestre de 24, enquanto a indústria, pessoa física, recursos livres, que é o principal benchmark de comparação para o banco, teve 5,6%, voltando a crescer pelo segundo trimestre, depois de alguns trimestres de melhora que nós havíamos observado. Então, temos ainda um mercado, em particular as famílias, ainda pressionadas por um alto endividamento esse que, na última observação da CNC, atingiu 77,2% das famílias brasileiras, sendo que a média histórica desse indicador é de 65,2%. Portanto, o endividamento permanece elevado e também a inadimplência das famílias, atingindo 29% no mês de setembro, contra uma média histórica de 24,3%. Então, isso tudo denota um mercado de crédito ainda oferecendo um risco de inadimplência significativo, o que significa destacar ainda mais a performance do mercantil nesse período, com as métricas de over 90 observadas aqui no seu lado esquerdo, e se nós olhamos um outro indicador antecedente ao over 90, que é o over 15 a 90, nós tivemos uma piora de 10 bips, mas partindo de um patamar historicamente baixo, de 1,3% observado no último trimestre, passando então para 1,4% neste terceiro trimestre de 2024, ainda assim, uma métrica bastante superior ao do sistema financeiro nacional como um todo, que subiu 20 bips no trimestre, voltando ao patamar do primeiro trimestre desse ano de 2,2%, o que, como eu já comentei, é um patamar ainda preocupante no que diz respeito às carteiras de crédito. Isso tudo se reflete nas despesas de provisão,
no gráfico do seu lado esquerdo, assim como na proporção que essas despesas representam da carteira de crédito do banco como um todo. Esta última se mantendo basicamente estável nos 2,6%, uma variação de 10 bips na comparação trimestral, com a despesa de provisão atingindo 437 milhões no terceiro trimestre de 24. A carteira duplo AAC, que é a carteira que acrua juros, como dizemos no jargão da indústria, manteve-se estável, como se observa no gráfico do lado direito, em 96,1%, após sucessivos trimestres de crescimento. Falando agora um pouco das receitas de prestação de serviço, um componente também importante, tanto no sentido de fidelização e de ter uma oferta completa para os nossos clientes, quanto para a diversificação das receitas da instituição. Nós vimos já há alguns trimestres complementando e sofisticando esse portfólio, buscando tê-lo cada vez mais sincronizado às necessidades do nosso cliente, e de tal maneira que vimos obtendo crescimentos sucessivos também nessas receitas, um crescimento na margem nesse último trimestre, atingindo 176 milhões de reais, mas com uma qualidade muito boa. Quando nós observamos que 62,3% dessa receita vem de produtos que são seguros e assistências, produtos aos quais os clientes atribuem muito mais valor do que as tarifas bancárias, essas que vêm numa tendência já histórica, numa redução, não só no mercantil, mas no mercado como um todo, mas o mercantil vem demonstrando a capacidade de não só recompor as receitas que deixam de vir das tarifas, com outras fontes, e o grande destaque aqui nesse trimestre, os seguros e assistências, por conta de toda a oferta disponível no Mercantil Shop, que é a nossa oferta de marketplace, que já foi comentada, inclusive, aqui pelo Gustavo. Olhando agora um pouco o outro lado do balanço, as fontes de financiamento, o nosso passivo, o mercantil possui, diferentemente da grande maioria dos bancos médios, um funding originado maciçamente em seus canais próprios, o que lhe permite ter um custo de captação menor do que o padrão dos bancos médios, além de ter uma captação bastante pulverizada, posto que, em sua maioria, ela é distribuída em seus próprios canais de captação. Nesse terceiro trimestre de 2024, os depósitos a prazos atingiram 77% da composição, como pode ser observado no gráfico na tela. As operações estruturadas, que ganharam participação ao longo principalmente dos últimos 12 a 15 meses, por conta de algumas operações, duas em particular maiores que fizemos, e que fizeram com que esse tipo de funding, que é um funding mais caro, passasse a ocupar um espaço maior no nosso portfólio, fazendo inclusive que nós tenhamos observado um aumento do custo de captação em percentual do CDI nesse período por conta desse efeito mix, custo esse que atingiu 98,7% no acumulado dos últimos 98,7% do CDI, bem claro, no acumulado dos últimos 12 meses, em parte por conta desse efeito mix que nós acabamos de comentar. E outras fontes de captação, onde temos um destaque especial das letras financeiras, principalmente em linhas bilaterais, que já comentaremos mais na próxima tela, onde tivemos um volume mais expressivo de captação nesse terceiro trimestre de 2024. Naturalmente que isso possui uma relação direta com as contínuas melhorias na classificação de crédito do banco, conforme comentado anteriormente pelo Gustavo, permitindo que o banco observe cada vez mais um apetite de mercado por esse tipo de papéis. Isso fez com que a gente tivesse um crescimento na comparação trimestral nas outras fontes de financiamento, que incluem letras financeiras, LCAs, LCIs, entre outras, assim como operações de DIs bilaterais, passando a representar 14% do portfólio total de funding do banco. Dando um pouco mais de detalhe a isso, no gráfico circular do lado esquerdo, como eu dizia, 84% da captação do Banco Mercantil, e aqui uma pequena observação, um parênteses breve, nós fizemos uma pequena mudança nessa tela em relação a trimestres anteriores, para melhor explicar as fontes de funding do banco. De tal maneira que pode-se observar no gráfico do circular do lado esquerdo que as fontes próprias do banco, sejam elas no varejo ou através da sua própria tesouraria, respondem por 84% da captação do banco, sendo o varejo responsável por 68% da captação, que são aqueles dois segmentos ali descritos como clientes e INSS, que é o principal grupo de clientes do banco, que são os pensionistas e aposentados, né, os beneficiários do INSS, e 43% do funding vindo de outros clientes
através dos nossos próprios canais, outros clientes, pessoas físicas e jurídicas, provendo esses 43% ali na parte inferior. E a tesouraria, principalmente em operações bilaterais, sejam elas letras, DPGS ou DIs bilaterais, respondendo pelos 16% faltantes para que nós cheguemos nos 84% apresentados no gráfico do lado esquerdo, ficando os 16% restantes divididos entre plataformas parceiras, com 8%, e operações estruturadas, aquelas já referidas na tela anterior, com os 8% restantes aqui para que nós encerremos aqui a totalidade das captações do banco. No que diz respeito à liquidez, historicamente o banco com uma postura de liquidez bastante conservadora, inclusive tivemos um aumento por conta de tudo isso que eu acabo de comentar na posição de liquidez do banco ao final do terceiro trimestre deste ano, atingindo no Liquidity Coverage Ratio, que é o indicador de liquidez de curto prazo, acompanhado inclusive pelo Banco Central, uma marca bastante, talvez a mais alta histórica do banco, de 2,6 vezes o mínimo requerido pela autoridade regulatória. O que significa, na prática, que o banco encerrou o trimestre com um caixa de 5,95 bilhões de reais, ou seja, praticamente 6 bilhões de reais, num balanço que tem um ativo de cerca de 22 bi. Portanto, uma posição de caixa, mais uma vez, bastante robusta. Falando agora, então, um pouco de capital, o banco encerra esse terceiro trimestre de 2024 com um índice de Basileia bastante confortável, de 16,8%, uma redução em relação a um ainda mais elevado observado no segundo trimestre de 17,5%, mas isso decorreu, como é explicado no gráfico ali na parte superior direita, principalmente por conta do aumento da carteira de crédito que eu acabei de descrever aos senhores. Então, nós tivemos uma originação de crédito trimestral que foi a melhor dos últimos trimestres, puxada pelo crédito consignado, e naturalmente que esse aumento na originação provoca uma ampliação no RWA, no ativo ponderado pelo risco, fazendo com que o índice de Basileia acabe sendo ajustado. Mas ainda assim, 16,8, um patamar altamente folgado para os padrões da indústria bancária de maneira geral, em particular a brasileira. Os ratings, o Gustavo comentou anteriormente, tivemos 2 upgrades recentes, em junho e em agosto. A S&P, portanto, hoje temos um duplo A- com perspectiva estável, e na Fitch, um A+, com perspectiva positiva, conforme comentado anteriormente. Essa tela nós gostamos muito porque ela mostra a dinâmica que explica as melhorias de margens e os retornos do banco observados nos últimos trimestres e anos, uma dinâmica guiada por um ganho de escala, um crescimento, decorrente do crescimento não só da rede do banco, que inclusive voltou a crescer, mas principalmente da estratégia digital, que permitiu que o banco oferisse receitas cada vez maiores, que é a linha branca na parte superior desse gráfico, crescendo desproporcionalmente em relação às despesas administrativas, operacionais e de pessoal, que são a linha azul claro do meio, apesar de nós termos observado um aumento de taxa de juros no período em tela, além do efeito volume dado pelo crescimento do banco como um todo, fazendo com que as despesas de captação observassem um crescimento relevante. Aqui são todas observações trimestrais, não é um gráfico cumulativo, de tal sorte que a despesa de captação foi de 105 milhões de reais para 501 milhões de reais na observação trimestral, no terceiro trimestre de 21 e no terceiro trimestre deste ano, respectivamente. Mas essa dinâmica, combinada a uma gestão de risco de crédito, aqui já referida, mas que tem se mostrado bastante eficiente, permitindo com que o banco aufira retornos cada vez maiores, como observaremos na sequência. Antes disso, falando um pouco aqui da nossa margem financeira líquida, da margem do resultado da intermediação financeira ANIM, e mais uma vez compondo aqui com as receitas de serviços, o banco mais um trimestre, apesar de toda a volatilidade de juros, o spread historicamente baixo no consignado, enfim, diversos aspectos conjunturais ainda complexos, ele mantém a sua margem financeira líquida num confortável patamar superior a 20%, embora tenhamos tido uma redução em relação a trimestres recentes, mas ainda assim uma NIM bastante confortável, de 20,6%. O que nos leva a um NII de 1 bilhão e 47 milhões de reais, que somados aos 176 milhões de serviços já mencionados anteriormente, nos levam em conjunto a
uma margem financeira líquida mais a receita de serviços de R$ 1.223 bilhões, um crescimento do NII de 32% na comparação anual e da receita de serviços de 15%. Então, esse ganho de escala, aqui observado, a manutenção da NIM, a gestão do risco de crédito, e outros aspectos que referimos aqui permitem ao Mercantil entregar, nesse terceiro trimestre de 2024, o melhor ROA da sua história, em mais um crescimento significativo na comparação que for, trimestral ou anual, 1,3 pontos percentuais na comparação anual e 0,3 pontos percentuais na comparação trimestral, levando o banco a uma margem financeira, a um ROA de 3,4%, que multiplicado pela alavancagem do banco, que nesse trimestre, de maneira similar ao trimestre anterior, ficou em 12 vezes, nos leva a um ROA histórico, superando pela primeira vez na comparação 12 meses os 40%, atingindo 41,1%, superando os 37,6% do trimestre anterior e um crescimento de 16 pontos percentuais na comparação anual. Tudo isso, como já referi en passant, mantida constante a alavancagem do banco, apesar do volume de caixa do banco ter encerrado o trimestre numa posição, mesmo pelos nossos padrões que já são elevados, com uma liquidez ainda mais elevada do que o normal, conforme mostramos nas telas pertinentes. Com isso, então, encerramos o detalhamento da apresentação de resultados e eu devolvo a coordenação para a Marina Magalhães para que nós passemos, então, à sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Marina? Obrigada, Paulino. Obrigada a todos. Pessoal, nós vamos começar agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Então, eu reforço que as perguntas ainda podem ser enviadas pela guia de Q&A na barra inferior da tela de vocês ou também pelo WhatsApp, que vai ficar disponível na tela de vocês. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Como o Banco Mercantil busca se diferenciar no mercado de consignado cada vez mais competitivo? Bom, a gente fala muito aqui de disciplina de execução. Então, pega um tema relevante para a gente, consignado. A gente disseca esse tema no banco, nos times, em diversas disciplinas com vantagens competitivas, e cada vantagem competitiva deveria ser responsável por uma fatia que a gente chama de excesso de retorno, ou seja, aquilo que diferencia do mercado acima do custo de capital. Então, vamos pegar consignado. A gente está vivendo o menor spread histórico aí do produto, né? Obviamente com os juros futuros em patamares elevados, com o teto de consignado em patamares reduzidos. Então, a gente precisa de vários elementos juntos para que a gente tenha essas vantagens, inclusive nesse produto. Então, começando pelo custo de distribuição do produto, que é um custo muito grande quando a gente monta o PNL do produto. O Banco Mercantil tem diversas parcerias e canais espetaculares, um dos melhores canais digitais, por exemplo, com os terceiros. Nessas margens históricas, o banco optou, então, por fazer essa distribuição em canais próprios, para reduzir esse custo de distribuição. Dos canais próprios, como a gente comentou aqui, 68% através de canais digitais, que são os canais mais eficientes, né? Ou seja, o custo marginal de distribuição tende a zero. Os canais físicos, o custo fixo está colocado, ou seja, quanto mais a gente vende, mais a gente consegue diluir esses custos físicos naquilo que a gente chama de alavancagem operacional. Então, o custo de distribuição do banco no consignado, que é tão relevante, a gente tenta cada vez mais minimizar e cada vez mais expandir para a gente ter essa oportunidade nesse aspecto do produto. Então, isso aqui é uma vantagem bastante relevante. Bom, além disso, acho que a concorrência em geral entende o público, aposentados, público 50 a mais, como um potencial público-alvo para vender consignado. A gente não só olha consignado, mas a gente sabe que esse público também é aplicador. Vários aposentados salvaram recursos durante uma vida de trabalho. Então, a gente faz também cross-sell de produtos de funding para aqueles que não são tomadores. Isso faz com que o custo de funding no banco, já uma instituição de 80 anos, com rede, tem um custo de funding abaixo do 100% CDI, muito parecido aí com os grandes bancos. Então, a gente financia o consignado num custo competitivo. Então, mais uma pecinha aqui para ter a competitividade no consignado. Bom, aí entra a equipe
de riscos, né, de crédito, entender até no consignado, que é colateralizado, como é que a gente consegue vantagens competitivas para reduzir a perda do banco. Então, uma vez que eu não controlo os juros futuros, que são aqui base para a maturidade da carteira para fazer o hedge, e obviamente não controlo o teto, o único fator que a gente pode controlar é a perda de crédito. Bom, então a gente tem aqui uma das equipes mais especializadas no mercado em entender como é que o consignado pode trazer perda para o banco. São dois grandes fatores. A primeira é óbito, então a gente tem uma equipe de atuário muito bem desenvolvida, que a gente fala, né, a chance de óbito, given that, que o cliente já tenha vivido uma certa idade, com parâmetros, obviamente, sociais, de renda e de idade. E o segundo fator é a cessação de benefício. Então, alguns benefícios que são mais arriscados para essas glosas do governo, etc., o banco olha com mais cuidado. Isso faz com que a gente tenha uma perda no consignado de 1,4% over 90 e o mercado de 2%. Então, aqui mais 60 base points. Tá? Então, olhando nesse aspecto de risco, o que acontece? O banco consegue ainda ter uma estratégia mais seletiva que o mercado e fazendo 9,44% de share de mercado. Ou seja, se a gente tivesse margens maiores, o banco poderia aumentar bastante esse share e poderia, por exemplo, disparar canais mais caros. A grande questão que se discute aqui é que os limites que o banco deixa de conceder são justamente para aqueles clientes com mais risco, ou seja, maior risco atuarial de óbito e maior risco de cessação de benefício, que vai ser justamente lei do amparo social, ou seja, vários clusters de clientes que precisariam do recurso. Então, aqui, esse chamado para que se tenha uma racionalidade em teto. Bom, além disso, né, o consignado, então, com suas vantagens competitivas, financiados a um custo competitivo, com uma perda menor do que é esperado do mercado, e por a gente ter a principalidade do cliente, ou seja, a gente em grande parte das vezes, o principal banco do cliente, a gente consegue fazer um cross-sell muito interessante de diversos outros produtos que aumentam a margem no P&L que o banco mede por cliente, tá? E a gente consegue reduzir o churn, ou seja, o cliente, por estar no banco, tem uma tendência menor de fazer aquilo que a gente chama de portabilidade do seu crédito consignado. Bom, acho que aqui eu estou dando muita receita do bolo já, acho que já está até, né, assim, então, resumindo aqui, são diversos pontos que juntos fazem com que, mesmo no menor spread consignado, a gente tenha aí alcançado nesse principal produto, que é um dos carros-chefes, para a gente chegar num ROI de 41. Então, o consignado propriamente dito, sem toda essa estratégia de canais, distribuição, de perda, de risco, de cross-sell, não é suficiente hoje para trazer um ROI nem perto dessa magnitude. Obrigada, Gustavo. Bom, a nossa próxima pergunta é a seguinte. Poderiam comentar o fato relevante que diz respeito ao provimento da apelação da Receita Federal concedido pelo TRF6 em relação a um dos processos relativos ao COFINS? Bom, existem 6 processos judiciais no grupo, né, sendo 3 no banco, os 3 com sentença favorável em primeira instância, e agora um deles, né, teve essa sentença reformada pelo tribunal. Nesse contexto, né, o leading case se encontra hoje sobrestado pelo Supremo Tribunal Federal. Então é um motivo pelo qual o banco acredita que tem aí diversos caminhos e medidas cabíveis em relação ao tema, inclusive com a própria modulação de efeitos que pode vir do próprio STF, né? Então esse tema, acho que deve ser visto aí com serenidade, né? Porque ainda possuímos aí diversos caminhos, desdobramentos, e é um tema que já se arrasta por décadas, então, claro que o banco tem aí diversos planos de ação e de contingência, e como já mostrado aqui, uma sobra de capital bastante robusta. Obrigada. Bom, a gente recebeu 2 perguntas aqui relacionadas às margens do banco. Eu vou ler as 2 aqui na sequência. Quais ações estão sendo tomadas para proteger as margens do banco, considerando a forte volatilidade na taxa de juros futuro? E a outra é, a gente vê uma queda na NIM, originação em INSS está aumentando, onde os spreads estão apertados. Como deveríamos pensar na tendência daqui para frente para a margem do banco? Deixa que eu respondo essa então, Marina. A primeira é sobre impacto do DI futuro, né? Bom, eu acredito que a nossa política de hedge, né, a política e os riscos, a gestão de riscos de mercado, elas já demonstraram que elas têm funcionado bem em diferentes cenários.
Então, nós tivemos Selic a 2, Selic a 14, 13,75 para ser preciso, aí ela caiu para 10, agora está subindo de novo. E se vocês voltarem, inclusive nas próprias apresentações de resultado passadas do banco, vão observar que a nossa NIM ela vem rodando nesse patamar aí de um pouquinho abaixo de 20 até uns 22, agora caiu um pouquinho para 21, para 20 alguma coisinha que a gente reportou agora. Então ela tem ficado, se a gente olhar a volatilidade dos juros vis-à-vis a volatilidade da nossa NIM, a gente tem conseguido, quero crer, ter um elevado grau de sucesso na proteção da margem do banco, como um todo. Então, isso no que diz respeito à estratégia de hedge, política de risco de mercado. Quando a gente olha a margem dos produtos, e aqui na segunda pergunta eu acho que veio alguma menção a respeito de mix, né? Da gente estar originando mais consignado. Evidentemente que há um efeito de mix, nós já falamos aqui, eu, Gustavo, de que o produto, isso é um dado de mercado, está na menor margem desde que ele foi regulado, o menor spread do crédito consignado e INSS. Temos tido, sim, uma dinâmica desfavorável para o produto, então a Selic estava caindo, e o teto vinha caindo junto, numa regra que eu não vou discutir aqui, e agora a Selic começou a subir e o teto não se mexeu. Então, isso é mais um fator para comprimir ainda mais essas margens. Então, a gente pode esperar, sim, reduções na margem ali da nossa NIM, acho que e temos o efeito mix, ou seja, nesse trimestre, conforme eu mesmo demonstrei, a maior parte do crescimento da originação do banco veio justamente dessa linha. Então, esse efeito mix, combinado a essa situação de mercado, apesar de nós termos uma estratégia e políticas de hedge que já se provaram muito efetivas, mesmo em cenários de maior volatilidade, a gente pode, eu acho que é razoável esperar que a nossa NIM ela possa vir um pouco mais baixa ali nos 20, 19, aí nos próximos trimestres, o que, de outro lado, a gente entende que vamos conseguir, dado todas as demais características do banco, permitir que ele consiga seguir entregando resultados em termos de ROA e ROI em patamares bastante elevados. Obrigada, Paulino. Bom, esse mês a gente teve a realização do leilão do INSS, então nós recebemos algumas perguntas relacionadas a esse assunto. Vou lê-las na sequência aqui. Qual a leitura de vocês sobre o resultado do leilão para o pagamento de benefícios do INSS? E se há planos para acelerar a expansão física para outras regiões após o resultado do leilão? Acho que a leitura é bastante favorável, né? O banco estudou bastante aí o display geográfico e da rede dos principais concorrentes. Então o banco estava aí entendendo, né, como é que a concorrência poderia se comportar, e fizemos estudos aí de share, geografias, possíveis expansões. Enfim, o banco estuda bastante o tema, afinal ele tem sua relevância aqui na estratégia do banco e adiciona hoje 25% do topo de funil de clientes aqui na nossa estratégia. Números aqui de hoje. Então, entendendo um pouco o edital, como eu já comentei, com mudanças significativas, né? A primeira, a exclusão de bancos puramente digitais. A segunda, a exclusão de instituições como instituições de pagamentos, financeiras, bancos de investimento. E a terceira grande mudança, essa prioridade do edital para bancos como o Mercantil, que tem uma rede mais confortável para o seu cliente. Então, agências maiores, com dispensador de numerário, acessibilidade, banheiro, enfim, toda essa experiência que é muito melhor em relação àquelas estratégias, por exemplo, de correspondente exclusivo. Então, essa prioridade faz com que a gente entenda que o banco tem uma posição aí hoje de liderança, não só em 8 lotes, mas em 22 lotes do leilão, onde a gente conseguiu uma posição aí de destaque, né? Ou seja, à frente aí dos grandes bancos de rede. Então, entendendo toda essa questão à luz do custo que o banco conseguiu arrematar esses lotes, ou seja, a gente faz aqui uma comparação do custo de aquisição através do leilão e do custo de aquisição através dos canais digitais, Member Get a Member e etc., a gente conseguiu uma redução desse custo de 30% e uma possibilidade de expansão em outros 22 lotes, tá? Além disso, né, o banco tem estratégias de tentar trazer clientes já aposentados aí da concorrência, que estão bastante maduras por todas as comodidades de canais, de produtos, que aqui a gente já cobriu bastante bem, né?
E tem a proteção dos leilões anteriores. Então, cabe aqui destacar que esse leilão é para o período aquisitivo de novos aposentados de 2025 a dezembro de 2029. Todos aqueles 40 milhões de aposentados, né, de 2024 para trás, o banco ainda tem vantagens regulatórias para que continue buscando o domicílio desse cliente, ou seja, trazer a principalidade desse cliente. Tá? Então, somando essa estratégia prospectiva com as perspectivas desse leilão expandido nos novos locais que o banco está mirando, e além disso, toda essa estratégia de prospecção, acredito que o banco teve aí uma estratégia com prognóstico bastante positivo à luz, né, do edital e das novas regras. Obrigada, Gustavo. Bom, a nossa próxima pergunta é sobre a resolução 4966. Com a nova resolução para perdas esperadas entrando em vigor em 2025, como o banco está se preparando para atender às novas exigências contábeis? Isso cai na minha área de responsabilidade também. É um tema que está bastante em voga, 4966, por entrar, se tornar efetivo a partir do princípio do próximo ano. Eu acredito, a gente conversa muito com outros participantes de mercado, que o mercantil está muito bem preparado. Nós começamos esse projeto ainda em 2022. Ele segue em curso, até porque as resoluções, né, emanadas do Banco Central tratando desse tema, elas vêm chegando ao longo desse período, paulatinamente. Inclusive hoje nós tivemos resolução divulgada, mas acho que temos trabalhado muito bem, estamos prontos para a entrada em produção. Já estamos em produção, na verdade, desde julho, então hoje a gente corre com os dois sistemas em paralelo, até para auferir a efetividade. E no princípio do próximo ano, então, quando a 4966 passa a ser o dominante, a gente já está com o sistema correndo para isso. Então, no aspecto operacional, acredito que estamos, obviamente tem muito trabalho aqui por trás, estamos muito bem preparados, melhor até que eu acredito que muitos dos players de mercado com os quais a gente fala. Em termos de impacto de perda esperada, que foi aqui um dos pontos da pergunta colocado, é importante lembrar, em primeiro lugar, que o mercantil ele já divulga, até pelos requisitos do seu segmento de listagem, as demonstrações financeiras em IFRS já há algum tempo. Então, isso já é um número público, onde pode ser auferido lá a diferença entre o Bacen Gap e o IFRS. Claro que o IFRS 4966, ele tem diferenças em relação ao IFRS que nós divulgamos, mas não são, no que nós estimamos, e agora já estamos muito próximo de entrar em vigor, diferenças muito materiais. Tem o impacto da perda esperada sim, tem outros impactos, mas não acreditamos que seja nada que vá provocar um impacto maior no resultado do banco. Esse número tem lá uma publicidade, a gente estima algo ali, talvez 2% do PL como sendo um teto para esse impacto, o que a gente entende como algo bastante normal, inclusive bem inferior ao que a gente tem falado com outros players. Obrigada, Paulino. Pessoal, parece que a gente teve uma breve queda de sinal, mas que já foi normalizada. Acho que não deu para escutar a pergunta que eu fiz, mas era em relação aos impactos da 4966, mas o Paulino, a resposta dele, o sinal já tinha normalizado. Então, vou dar sequência aqui para a próxima pergunta. Qual a visão de vocês sobre o novo consignado privado planejado pelo governo e o mercantil pretende atuar nesse mercado? Aqui bem brevemente em relação ao tema, né, a linha de FGTS chegou numa maturidade de mercado, o mercantil foi líder dessa linha durante algum tempo, é uma linha que a gente conseguiu distribuir aí principalmente nos canais digitais, no WhatsApp, foi o grande carro-chefe aí também dos últimos períodos, e é uma linha que vem sendo discutida sobre manutenção e ou substituição aí por uma nova linha de consignado privado. Se a gente pega número de mercado, né, e aqui eu vou trazer algumas comparações, né? Aposentados do INSS, 40 milhões de aposentados para uma carteira de quase 300 bi. Servidores públicos federais, pouco mais de 2 milhões de aposentados, uma carteira de 350 bi. E o consignado privado, no arranjo que é feito hoje, a gente está falando de 49 milhões de seletistas para uma carteira hoje de 40 bi, ou seja, é muito pequena essa carteira vis-à-vis o potencial desse público. Então, é um produto que pode ser, sim, modificado, e aí tem um potencial enorme de expansão dessa carteira, né? Então, o que está sendo discutido aí nas mais diferentes alçadas e associações de classe, e aí com os próprios entes do governo, é a tentativa de melhorar, né, o meio de pagamento desse empréstimo através da consignação direta em folha e não mais pelo sistema GRP, e talvez a utilização do próprio FGTS para que seja uma garantia extra do produto.
né? Então, é um produto que está sendo bastante discutido. O Mercantil tem aí seus canais muito bem azeitados, ou seja, a gente tem toda a nossa estratégia de aquisição de clientes, a gente teve um sucesso bastante significativo no público de FGTS, que é o mesmo público, provavelmente, do consignado privado, e se o produto tiver boas características de risco e retorno, acredito que o banco tem aí boas estratégias de aquisição digital, né? Está bem maduro aí na aquisição de leads através do digital, Member Get a Member, dos seus canais já azeitados, com percentual de fraude muito baixo, por exemplo, 0,02 no último cohort aí de últimos 12 meses, ou seja, o banco seguro e está pronto aí para ser um player caso o produto venha a nascer e tenham condições aqui de risco-retorno que o banco entenda como dentro da sua política de crescer com rentabilidade e também segurança. Mas é um produto bem correlato àqueles produtos que o banco já faz, em termos de averbação, em termos de estrutura de produto. Então, acredito sim que, caso o caminho possa ser uma nova oportunidade aí de crescimento para o banco. Bom, a nossa próxima pergunta é sobre capital. O que explica a queda no índice de Basileia, considerando que em junho estava em 17,5 e em setembro fechou em 16,8? Posso cobrir aqui, isso está até demonstrado ali, eu acho que razoavelmente bem na apresentação, na tela que trata desse tema, mas é basicamente o crescimento mais acelerado no crédito, na originação de crédito observado nesse terceiro trimestre de 2024. A gente tem ali um gráfico bridge, né, do capital principal, não é do Basileia, mas um conversa com o outro, onde isso está bem descrito. Então, basicamente foi isso, né, um crescimento maior do banco nesse trimestre, originando ali mais de 3,5 bi, maior originação em alguns trimestres, aí, nos mais recentes definitivamente, que explica. Tem outras pequenas variações ali também colocadas, né, mas eu acho que a principal parte da resposta é o crédito. Obrigada, Paulino. Pessoal, nós vamos seguir agora para as últimas duas perguntas relacionadas à ação e liquidez do banco. Então, alguma iniciativa em estudo para melhorar a liquidez das ações do banco? E a outra é, diante do surpreendente lucro do trimestre, é possível contar com dividendos extraordinários para o acionista? Bom, bom, só assim um pequeno comentário, para a gente não foi surpreendente o resultado do trimestre, assim, né? Então é algo que a gente vem trabalhando, vem entregando consistentemente ao longo do tempo. Claro que tem um impacto ali de ter superado a marca dos 200 milhões pela primeira vez, fechando assim um pouquinho acima de 201 milhões, mas é algo que a gente vem trabalhando duramente e comunicando aqui ao mercado ao longo do tempo. A questão de dividendos, a gente vem pagando basicamente dividendo mínimo, né, muito através de juros ao capital próprio, aí incluídos, né? Não temos aqui previsão de uma mudança em relação a isso. A primeira pergunta foi em relação à liquidez da ação. Nós entramos, até tu pode me ajudar, Marina, o Market Maker começou quando? Começou meados de setembro. Começou meados de setembro, né? Então a gente já viu, nos dados que a gente recebe, tanto do nosso Market Maker quanto da própria Bolsa, a ação do banco ela vem ganhando cada vez mais liquidez. Então foi uma ação que foi desenhada, obviamente, para dar mais liquidez ao papel. A gente hoje já tem negociado consistentemente acima de R$1 milhão por dia. E a gente vem crescendo, o Banco Mercantil vem crescendo ali no posicionamento de todas as empresas listadas. Inclusive, essa semana recebemos o relatório da Bolsa e foi, então, acho que já por mais ou menos um ano, eu acho que a gente vem crescendo mês após mês em termos de posicionamento em relação às demais empresas listadas no mercado. Por hora é isso, não temos nenhum outro plano aqui de curto prazo, mas é claro que é papel nosso da administração acompanhar e observar oportunidades que possam conceder ainda mais liquidez ao papel. A gente entende que tem uma potencial destrava de valor aqui que a gente pode vir a perseguir, claro que com as condições de mercado favoráveis. Obrigada, Paulino. Pessoal, nós vamos seguir agora para o encerramento do nosso evento. As demais questões vão ser respondidas diretamente a quem perguntou pela área de relações com investidores. E para qualquer questão adicional, fiquem à vontade para entrar em contato com a área de RI pelos contatos que vão estar disponíveis na tela de vocês. Essa apresentação que foi gravada vai ser disponibilizada também no nosso site após o encerramento. Então, gostaria de agradecer ao Paulinho e ao Gustavo pelas apresentações e desejar a todos um ótimo dia.